mais para nós. Então, meus amados, a infância começa ali dentro da barriga da sua mãe, quando você começa a ser gerado. E é muito importante a gestação de uma criança. Hoje em dia, nós estamos vivendo um período muito difícil, em que a irresponsabilidade na gestação, a irresponsabilidade de colocar uma criança no mundo é grande. E pessoas estão entrando no mundo de qualquer maneira, principalmente sem um lar, sem uma estrutura, sem pai, sem mãe. Hoje nós não podemos dizer qual é o tipo de família da nossa sociedade do século XXI. Qual é o tipo de família? Qual é a família que você pode dizer? O século XXI tem por modelo uma família nuclear, que é o que a sociologia vai dizer, que é a família composta de pai, mãe e filhos. Por quê? Porque hoje a gente tem vários casos. Temos filhos que são criados pelos avós. Temos filho que é criado só pela mãe, outro que é só pelo pai, outro pelos tios, outro pela rua, pelo mundo. A sua casa é o céu, a sua cama é o chão. Família, crianças abandonadas, pais irresponsáveis, por causa de uma desestrutura que a gente vai dizer que é social. É fácil dizer, esse é um problema social, mas não é somente um problema social. É um problema espiritual, social, emocional. E nós precisamos, amados e queridos, dar peso a essa fase da nossa vida. O adulto de hoje é o produto da criança de ontem. Isso aí não sou eu que falo. Portanto, a grande importância que nós temos que dar a esta fase da vida. Não podemos sair desta fase, entrar na adolescência, na juventude, na maturidade, de qualquer maneira. Porque um adulto mal formado foi uma criança trabalhosa, uma criança totalmente que não teve a oportunidade de passar por processos de amadurecimento. Então, muitas das vezes, a gente vai encontrar, eu olho assim com um olhar espiritual, não vou olhar aqui com um olhar social para isso, vou olhar com um olhar espiritual, que o inimigo das nossas almas, se vocês forem percorrer dentro da história da humanidade, vocês vão ver que ele sempre quis destruir a infância. Na antiguidade, meus amados irmãos, como que as crianças eram vistas? Qual era o peso que as crianças tinham para as sociedades? Antigamente, bem na antiguidade, antes de Cristo, as sociedades antigas, na maioria das vezes, olhavam as crianças como que sem valor nenhum. A maioria não dava o peso, não dava educação, até porque não existiam muitas escolas. As escolas que existiam eram para poucas crianças privilegiadas. Nós vamos encontrar algum tipo de escola na Grécia Antiga, onde as crianças entravam na escola com 7 anos, os meninos e as meninas com 12. Vamos encontrar sociedades em que as crianças, na maioria dos casos, eram oferecidas aos deuses para a fertilização das colheitas. Eram crianças sacrificadas. Na palavra do Senhor, em Levíticos, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 23, proíbe passar as crianças ao fogo, entregar para um deus chamado Moloque. Só estou falando assim para vocês sentirem como que a sociedade antiga é parecida com a de hoje. A gente vai chegar na Idade Média, dando um pulo rapidinho, vamos ver que a criança continua ali, por ali. Existiam casos, meus irmãos, em certas sociedades, em certas famílias, que se nascesse meninas,
o pai mandava matar. Já tinha outras que nascia criança, a mãe tinha aquela criança, mandava para o pai ver. Se não gostasse, olhasse assim, não gostou, pode mandar matar. Afogada, ou mesmo decapitada, mandava matar. Era muito estimulado na época o aborto. O aborto não é uma coisa da sociedade moderna. Sempre houve extermínio, infanticídio de crianças. Crianças que morriam sem ter direito de viver, de nascer. Aborto é coisa agora da modernidade. Não, o homem sempre foi mau. E o diabo sempre esteve nesta terra com seus planos, com seus maus sentimentos. Se nascesse uma criança aleijada, uma criança cega, uma criança torta, uma criança muda, surda, uma criança com cabeça grande, se a criança fosse fruto de uma relação ilícita, morte. E o infanticídio, que é o nome dado a esse tipo de crime, ainda existe hoje. O diabo continua matando as crianças. Ou não? Antigamente ele jogava as crianças pobres, quando uma família era bem pobre, não tinha condição de criar. Era lícito que eles deixassem as crianças nas portas das igrejas. Não sei se vocês conhecem um tipo de obra social antiga chamada a obra da roda. Existia nos conventos antigamente uma roda. A mãe deixava aquela criança ali, aí a pessoa lá de dentro rodava assim, pegava a criança com a mão, porque normalmente essas pessoas não vinham à rua. E aquela criança era educada ali dentro. Então, meus amados irmãos, passando para os dias de hoje, vamos dar um pulo, um salto. Entramos no século XX, nos inícios de 1900, quando deu assim um grande boom, uma grande ênfase às indústrias. A tecnologia começou a aparecer mais avançada. As crianças também continuavam na mesma situação, um pouco melhor, porque a partir do século XIX começou-se a pensar nas crianças com outro tipo de olhar, começou a ver-se que as crianças eram gente, que as crianças tinham direito à educação, escola, pediatra. Até então não existia essa função de pediatria, um médico especialista em criança, que a criança tinha direito a ser olhada de uma maneira mais especial. E quando chegou no início dos anos, no século XX, ali aquelas crianças, embora um pouco olhada, mas era grande mão de obra para as indústrias. Mão de obra infantil. Trabalhavam, a custo de quê? De nada. Nem salário tinha. Mão de obra. Trabalhavam nas indústrias, nas olarias. Vocês acham alguma coisa parecida com os dias atuais? Muito bem. Hoje, vamos dar um pulo, estamos agora no século XXI, pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo. Pós-modernidade, pós-moderno. Estamos na idade pós-moderna. Esse é o título que a história dá para esse tempo que nós estamos vivendo. Como está sendo vistas as crianças? Quais são as crianças do século XXI? Se você pudesse hoje me dar um desenho seu, eu pedisse assim, desenhe a criança desse século. Como você vê a infância hoje? Alguém, como eu tive uma oportunidade de fazer um desenho, eu desenhei uma criança diferente. Eu desenhei uma criança com a cabeça que era a tela do computador, o corpo era aquela parte assim do teclado, botei uns bracinhos, as perninhas. Ao lado, coloquei uma lixeira, escrito na lixeira, infância.